Top 3 personagens mais fortes de cada arco de One Piece. Sem enrolação, bora pra lista. Número 1, Romance Dawn. Começamos pelo começo, onde oficialmente começa a história de One Piece. Somos apresentados a um personagem bobo e engraçado que havia quase se afogado no mar, mas foi encontrado por acaso por Kobe, que pegou o barril onde Luffy estava escondido e levou para dentro do navio, sem saber que havia alguém lá dentro. A verdade é que não há muitas opções nesse arco, então, terceiro lugar, Kobe. Sim, ele era fraco, mas sinceramente o resto do elenco era formado por figurantes sem relevância, então ele entra no top 3 quase que por falta de concorrência. Deu sorte. Segundo lugar, Álvida. Fisicamente forte, capaz de causar grandes danos com sua arma, comandava uma tripulação que a temia, mas nada que o número 1 dessa lista não pudesse lidar com facilidade, né? Primeiro lugar, Luffy. Nessa época, a força de Luffy vinha principalmente da Gomu Gomu no Mi, que tornava seu corpo de borracha, lhe dando elasticidade, durabilidade e resistência a ataques físicos. Foi com essa habilidade que ele derrotou Álvida sem dificuldades e salvou Kobe. Segundo arco, Orange Town. Esse arco começa com Luffy e Zoro perdidos no mar e famintos, já que nenhum dos dois tem o menor senso de direção. Após uma série de loucuras, eles acabaram chegando à cidade laranja, que está sendo atacada por Bug, o palhaço pirata e sua tripulação. Terceiro lugar, Zoro. Mesmo ferido, se saiu melhor do que os capangas de Moji e Kabaddi, mostrando sua força desde o início da história. Segundo lugar, Bug, o palhaço. Sua Barabara no Mi permite que ele se separe em partes e as controle independentemente. Isso o torna imune a cortes, o que neutralizou completamente os ataques de Zoro. Sua resistência o coloca acima do espadachim. Em primeiro lugar, Luffy. Luffy derrotou Bug com uma pancada raizaça, e justamente em uma área bastante sensível. Com isso, garantiu a vitória e confirmou sua posição como o mais forte do arco. Mais uma pra ele. 3. Arco Vila Syrup. Mas afinal, quem foram os mais fortes desse arco? Terceiro lugar, Zoro. Olha só, em terceiro lugar poderíamos considerar dois candidatos, Zoro ou Django, tá? Mas vamos pensar um pouco. Django, apesar de ser o vilão mais poderoso que os Chapéus de Palha enfrentaram até então, tinha habilidades únicas que o tornavam um inimigo perigoso e imprevisível. Seu principal poder vinha de seu anel hipnótico, com o qual podia hipnotizar pessoas. Só que mesmo assim, Zoro é a escolha mais correta para o terceiro lugar, considerando a consistência e impacto de suas lutas. Segundo lugar, Capitão Kuro. Principal antagonista do arco, ele combinava velocidade, astúcia e técnicas letais, o que o tornava um dos vilões mais perigosos enfrentados pelos Chapéus de Palha. Em primeiro lugar, adivinha? Luffy. Não tem discussão, Luffy foi quem derrotou Kuro, provando mais uma vez seu domínio nos confrontos. Já podemos entregar a tríplice coroa? 4. Arco Baratie. Chegamos ao arco onde Sanji entra para o bando. O vilão principal aqui é Don Krieg, mas as coisas não são tão simples, já que há mais de um oponente importante nesse arco. Terceiro lugar, Don Krieg. Conhecido como o homem mais forte de East Blue, ao menos em reputação, Don Krieg era perigoso por causa do arsenal absurdo de armas, a armadura à prova de balas e sua mente estratégica. Sua armadura dourada o protegia contra ataques fortes, mas, no fim das contas, nem isso foi suficiente para segurar Luffy. Segundo lugar, Luffy. Não foi dessa vez, Luffy. Apesar de ter destruído Don Krieg, nosso queridinho não é o mais forte desse arco. O primeiro lugar vai para Dracula Mihawk. Mihawk apareceu nesse arco praticamente como um jogador de RPG que maximizou todos os atributos e volta para o primeiro nível só para exibir superioridade. Ele humilhou Zoro com facilidade, mostrando por que é considerado o maior espadachim do mundo. Sua presença aqui foi um vislumbre do verdadeiro poder que existe fora de East Blue. Quinto, arco Along Park. Nesse arco, os Chapéus de Palha enfrentam os Homens Peixe, liderados por Arlong. Terceiro lugar, Sanji. Zoro estava gravemente ferido nesse arco, o que deu espaço para Sanji mostrar a que veio. Ele foi mais forte que todos os Homens Peixe, exceto Arlong. Segundo lugar, Arlong. Como Homem Peixe, Arlong tinha força física absurdamente superior à dos humanos normais, podendo levantar, lançar e esmagar adversários com facilidade. Além disso, por ser um tubarão, ele era ainda mais poderoso que os outros de sua espécie. Em primeiro lugar, Luffy. O campeão voltou. Mais uma vez, Luffy vence o vilão principal, destruindo Arlong Park e libertando Nami. Não tem papo. O homem é bravo. 6. Arco Log Town. Os Chapéus de Palha pararam em Log Town, cidade onde Gold Roger nasceu e foi executado, para se prepararem antes de entrar na Grand Line. É aqui que Bug captura Luffy e está prestes a executá-lo, até que Dragon aparece. Em terceiro lugar, Luffy. Ainda forte, mas claramente fora do seu alcance contra alguns dos oponentes que apareceram aqui,
Não foi dessa vez, campeão. Deixa um pouco para os outros. Segundo lugar, Smoker. Luffy não tinha a menor chance contra um usuário de Logia, ainda mais um que dominava Haki, mesmo que isso não fosse dito abertamente na época. Luffy não sabia nem que Haki existia. Toma essa. Primeiro lugar, Monkey D. Dragon. Um dos homens mais procurados do mundo, se não o mais procurado, a simples aparição de Dragon mudou tudo naquele momento. Claramente em uma liga muito acima dos outros. Arco Reverse Mountain. Os Chapéus de Palha finalmente chegaram a Reverse Mountain, o ponto de entrada para Grand Line. Aqui eles conhecem o gigante Lebon e o médico Crocus. Terceiro lugar, Luffy. Ele ainda é o principal lutador do grupo, mas dessa vez há dois personagens bem intrigantes nesse arco. Segundo lugar, Laboon. Um enorme baleia que vive batendo contra a montanha com força suficiente para causar tremores e rachaduras. Mesmo sendo um animal, seu tamanho e força bruta o colocam acima da maioria dos personagens da época. Em primeiro lugar, Crocus. Apesar da aparência de um senhor idoso, Crocus fez parte do bando de Gold Roger, o que já diz tudo. Se ele navegou com o Rei dos Piratas, certamente era forte o bastante para sobreviver ao novo mundo. Arco Little Garden. Os Chapéus de Palha encontraram dois gigantes, Dory e Brogy, duelando há 100 anos, mas logo são emboscados pelo Baroque Works. Terceiro e segundo lugares, gigantes. Aqui os gigantes dividem o terceiro e o segundo lugar. Eles são literalmente gigantes, a força deles é muito superior à dos humanos normais, e mesmo os Chapéus de Palha têm dificuldade contra eles. Em primeiro lugar, Mr. Tree. O campeão aqui é Mr. Tree, pois com suas série armadilhas ele conseguiu imobilizar os dois gigantes e vários membros do bando sem esforço. Foi preciso uma ação conjunta de vários personagens para derrotá-lo. 10. Arco Drum Island. Terceiro lugar, Kureha. Sim, ela é uma senhora, mas há indícios de que ela foi uma pirata lendária, talvez até dos Rocks, então não a subestime. Segundo lugar, Wapol. Sua habilidade de comer e fundir elementos e frutas o torna um inimigo imprevisível. Em primeiro lugar, Luffy, de novo. Ele derrotou o Wapol e ainda sobreviveu a um tiro de canhão de corpo aberto, só para proteger a bandeira de Chopper. Tem que respeitar. 11. Arco Alabasta. Aqui, os Chapéus de Palha chegaram ao deserto e tentaram impedir uma guerra civil. Smoker volta à história e Ace aparece para proteger Luffy. Terceiro lugar, Smoker. Smoker, com sua logia, contra a qual Luffy ainda não tem uma resposta. Segundo lugar, Ace. Ele estava pau a pau com Smoker, mas se tiver que escolher, dou uma leve vantagem para o Ace. Primeiro lugar, Crocodile. Sim, o Luffy o derrotou, mas só depois de perder várias vezes e encontrar uma forma de controlar sua logia com água. Sem preparação, ele não teria chance. Sim, um top 3 sem o Luffy. Finalmente aconteceu. 12. Arco Jaya. Os Chapéus de Palha chegam à ilha Mocktown, onde Luffy dá um soco histórico no arrogante Bellamy. Merecido, diga-se de passagem. Terceiro lugar, Zoro. O cara aguentou os ataques dos subordinados do Bellamy sem problemas, só porque Luffy pediu. Segundo lugar, Luffy. Luffy, claro, o soco Bellamy virou até meme. Primeiro lugar, Barba Negra. Quem fica com o topo aqui é ninguém mais ninguém menos do que Barba Negra. Diga-se de passagem, nesse ponto da história, o Barba Negra já era forte o suficiente para derrotar o Ace sozinho. E se ele venceu o Ace, isso automaticamente o coloca acima de Luffy em termos de força. Arco Skypiea. É aqui que os Chapéus de Palha descobrem a conexão com Jay com a história de Mount Black Noland, a lendária cidade de ouro. Terceiro lugar, Sanji. Sim, muita gente pode dizer que o Zoro estava mais forte aqui, e faz sentido. Mas vamos dar esse mérito ao Sanji, já que ele literalmente aguenta uma descarga elétrica do Enel que deixaria qualquer um desmaiado e ele aguenta de pé. Segundo lugar, Luffy. Mas pera, o Luffy não derrotou o Enel? Sim, derrotou, mas só conseguiu porque a Gomu Gomu no Mi, que era de borracha, é a fraqueza natural do Enel. Sem isso, ele não teria a menor chance. Se não concorda, chama o VAR. Primeiro lugar, mesmo perdendo, o Enel era claramente muito mais poderoso do que qualquer um na ilha. Com sua logia de raio e seu mantra, o Haki da observação, ele controlava quase tudo com seu alcance absurdo. Então sim, ele é o mais forte desse arco. 14. Arco Long Ring Long Land. É aqui que os Chapéus de Palha são emboscados pelos piratas do Foxy e desafiados para um Dave Back Fight. E o prêmio, ninguém menos do que Chopper. Terceiro lugar, Zoro. Mesmo sem estar em seu auge aqui, ele ainda se mostra essencial em várias provas. Segundo lugar,
Foxy. Pode parecer estranho, mas a Noronoro no Mi dele é uma das Akuma no Mi mais poderosas que já vimos. Mesmo que o próprio Foxy seja um pouco covarde e cômico, o poder de congelar o tempo dos movimentos é extremamente perigoso. E o primeiro lugar, de novo, faça o L de Luffy. Mesmo com todas as armadilhas e trapaças, ele dá um jeito de virar o jogo e vencer o Dave Back Fight. Mais um daqueles momentos em que o Luffy mostra que a força nem sempre é só porradaria. Vem tranquilo. 15. Arco Water 7. Os Chapéus de Palha chegam na metrópole aquática para procurar alguém que possa consertar o Going Merry e talvez até um novo membro para a tripulação. Mas tudo desanda e eles viram alvos da família Franky e se envolvem com agentes secretos do governo mundial. Terceiro lugar, Jabra. Ele é quem acaba enfrentando o Sanji no arco seguinte. Sua Zoan de Lobo e as técnicas de Rokushiki o tornam um oponente duríssimo. Segundo lugar, Kako. Mais versátil e poderoso que Jabra, ele luta de igual para igual com o Zoro, usando sua Zoan de girafa e mesmo com essa forma esquisita dá bastante trabalho. Primeiro lugar, Rob Lucy. Sem surpresas aqui, ele era o mais forte da CP9, mestre em todas as técnicas de combate e ainda com uma Zoan poderosa de leopardo. Mesmo o Luffy teve que se superar muito para vencê-lo e nem foi fácil. 16. Arco Enies Lobby. O arco mais épico até esse ponto da história. Os Chapéus de Palha, junto com a família Franky, invadem Enies Lobby para resgatar Nico Robin. No caminho, eles enfrentam o poder total da CP9 e do governo mundial, em uma batalha que termina com Luffy declarando guerra ao mundo. Terceiro lugar, Chopper, em Monster Point. Esse é o primeiro momento que vimos o verdadeiro poder de Chopper descontrolado. Ele simplesmente destrói Kumadori com uma força absurda. Na boa, pouca gente naquele arco teria chance de enfrentá-lo de igual para igual nesse modo. Segundo lugar, Rob Lucci. Mesmo depois de todos os combates, ele continua sendo o inimigo final de Luffy, um dos mais fortes que o protagonista já enfrentou até então. O combate entre eles é brutal e emocional, marcando um antes e depois na história. Em primeiro lugar vai para o Luffy. Convenhamos, justo, né? Ele não só derrota Lucci, algo que parecia impossível no começo, como também lidera o grupo inteiro, dá ordens, inspira todos e claro, tem aquele momento icônico com Soldier King destruindo a bandeira do governo mundial. É aqui que Luffy deixa de ser só um pirata promissor e começa a se tornar uma verdadeira lenda. Arco Elbaf. Depois dos acontecimentos intensos de Egghead, os Chapéus de Palha e aliados importantes se envolvem com os gigantes de Elbaf, lar de figuras lendárias como Dory, Brogy e até o lendário herói da frota pirata de Shanks. Esse arco, embora ainda esteja em desenvolvimento, já revelou confrontos poderosíssimos, especialmente com a chegada de figuras como Saturn e os demais Gorosei, além do próprio Shanks entrando em ação. Terceiro lugar, Saturn. Apesar de não termos visto todo o seu potencial, já fica claro que ele é absurdamente resistente e tem poderes místicos, provavelmente ligados a um tipo de Zoan mitológica ou influência demoníaca. Mesmo ferido, Saturno continua sendo uma ameaça que nem Luffy conseguiu derrubar com facilidade. Segundo lugar, Luffy. Dominando o Gear 5 com todos os avanços em Haki e resistência, Luffy está em seu auge. Ele já não é mais só um pirata promissor, ele é uma ameaça real aos poderes do mundo. Só que o lance é que nesse arco específico, Luffy ainda está reagindo e enfrentando ameaças enquanto se recupera da luta com Egghead, o que o deixa um passo atrás do número 1. Em primeiro lugar, Shanks. Sim, ele finalmente entrou em ação, e o pouco que vimos já mostrou muita coisa. Shanks derrotou Eustace Kid com um único golpe usando o Haki do futuro, uma demonstração que ele colocou todos os personagens em alerta. Seu domínio do Haki é tão absurdo que ele nem precisa de Akuma no Mi para estar entre os mais poderosos do mundo inteiro. Tá maluco? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.